Falaremos agora sobre pressão arterial dentro dos dados vitais. Bom, a pressão arterial talvez seja dentro dos dados vitais ou talvez o mais importante, né? Porque ele te dá informações muito importantes de risco cardiovascular, de estado geral do paciente, enfim. Nós temos tecnicamente que usar um manguito, um esfigomanômetro que tenha seu manguito e sua bolsa inflável, né? Não se usa mais de mercúrio, embora sejam muito fidedignos. Se usa o aneroide, que nem este aqui, né? Lembrar de calibrar a cada 6 meses. Eles são colocados, então ele é colocado assim em torno do braço do paciente. Ele tem que envolver pelo menos 80% da circunferência do paciente, né? Mais ou menos deixando 1 centímetro da prega occipital ou 2 dedos, e lembrar que tem que aferir com, né, a campânula. Vocês viram aqui, a campânula que está aferindo, não é o diafragma que está aqui em cima, sim a campânula, porque o som da artéria é um som grave, um som baixo, então é melhor audível com a campânula. O braço tem que ficar em repouso aí, bem tranquilo, né? Algumas informações aqui, então, a circunferência inflável, né, do esfigomanômetro tem em torno de 12 a 14 centímetros, né? Ele tem que envolver 80% do braço, tem que calibrar a cada 6 meses esse aparelho, o ambiente tem que estar calmo, a temperatura adequada, né? O braço escolhido não pode ter vestimenta, também não deve haver fístulas nem cicatrizes, né? E nem sinais de dissecção da artéria braquial, né? Ou sinais de linfedema nos casos de pacientes com câncer de mama, que geralmente se esvazia os gânglios, né? O braço, então, na altura do coração. 1 hora antes, não usar café, cigarro ou estimulantes que possam alterar a pressão, né? Como descongestionantes e colírios que contenham estimulantes adrenérgicos. Insuflar o manguito 20 milímetros acima do pulso radial, então é bom que você afira pegando o pulso radial primeiro. Na hora que desaparece, joga mais 20 milímetros acima. Desinsufla o manguito, na hora de desinsuflar o manguito, mais ou menos a 3 milímetros por segundo. Isso na prática você vai ver que não é muito rápido nem muito lento, né? Se os sons são baixos, levantar a mão do paciente e abrir e fechar umas 5 a 10 vezes, isso melhora a audição pela artéria. Na hora que você coloca de novo a campânula, lembrar que a 5ª fase do som de Korokotov, que na verdade não é um verdadeiro som, e sim o desaparecimento desse som, é a verdadeira pressão diastólica em adultos. Em crianças pode-se considerar a 4ª fase, que é o abafamento do som, né? Em muito obesos também às vezes se considera isso. Nós temos que fazer pelo menos 2 medidas a cada visita, de preferência em ambos os braços, né? Ou até a diferença entre um braço e outro ser menor que 5 milímetros, né? Ou a própria diferença entre ambas as pressões verificadas menor que 5 milímetros, para ter uma ideia melhor, porque às vezes o paciente chega com a síndrome do jaleco branco. Ficar com o braço de maior pressão e anotar sempre, ou seja, já que você vai aferir nos 2 braços na primeira consulta, se o braço direito, por exemplo, que não é o padrão internacional é a esquerda, o braço direito for de maior pressão, você tem que anotar no prontuário que você está aferindo com o braço direito. Se você não anota nada, significa que é o braço esquerdo. Outra situação é que se o paciente tem uma diferença de pressão entre os 2 braços, importante, daí você tem aumento do risco cardiovascular desse paciente. Ou às vezes você tem uma estenose da artéria, né, de um dos braços, a artéria axilar ou braquial, né, ou mesmo a subclávia do lado que está com maior pressão. Verificar se tem hipotensão postural também, isso é importante. Você vai verificar com o paciente deitado por 5 minutos em repouso. Enquanto isso vai fazendo outras coisas, né? Vai escutando o coração, vai verificando o abdômen, deixa 5 minutos, daí você afere a pressão. Depois senta o paciente nos 0 minutos e anota a pressão como que está. E no 2º minuto, se o paciente tem uma queda de pressão de mais que 20 milímetros na sistólica ou mais do que 10 na diastólica, nos 0 minutos, se isso se prolonga por mais
2 minutos se considera uma verdadeira hipotensão postural. E isso pode significar que o paciente está hipovolêmico, ou ele tem uma desautonomia diabética, ou está usando um antihipertensivo de forma assim exagerada, ou tem um feocromocitoma, ou doença de Addison, ou simplesmente ele é idoso e tem essa característica, eles têm essa hipotensão às vezes por um envelhecimento do sistema nervoso autônomo. O diagnóstico de hipertensão requer pelo menos 3 a 6 leituras separadas de no mínimo uma semana entre as mesmas, e se existe uma diferença de pressão em jovens menores que 30 anos de idade, verifica também a pressão na perna, porque às vezes você tem uma coartação de aorta, né? A anotação, sempre como eu falei, se for o braço direito, você vai notar que foi o braço direito. Se a pressão verificou deitado, porque se você não nota nada, significa sentado. E a anotação é 140 por 90 milímetros de mercúrio. Isso é o correto, não 14 por 9. Né? Esta classificação, nesse slide aqui, vocês estão vendo que é a última classificação da American College of Cardiology, American Heart Association, que é uma classificação mais assim, digamos, restritiva, né? Porque veja que a pressão normal do paciente, ela tem que ser abaixo de 12 por 8, né? Se considera elevada já pressões ou seja, 120 por 80, né? Como acabei de falar, o mais correto é falar assim. Se considera elevada 120 a 129 de sistólica e menos que 80 de diastólica. Se tiver isso, ou seja, atingir 120 a 129 já se considera elevada, não hipertensão ainda, tá? Sempre você classifica pelo maior número, tá? Por exemplo, se deu 127 por 70, então você vai classificar como elevado esse paciente, mesmo que a pressão aqui esteja normal. Se for aqui entre 130 e 139 a 80 e 89, hipertensão estágio 1. Maior ou igual a 140 e maior ou igual a 90, estágio 2, e quando é muito elevada, acima de 180 e acima de 120, crise hipertensiva. Então, por exemplo, se o paciente tem 135 aqui, digamos, por 90, ele vai ser considerado estágio 2 e não estágio 1. Ele sempre vai classificar de acordo com o valor de maior pressão, né? Muito bem. Veja aqui esse vídeo. A pressão arterial começa com quando? Primeiro som. Ó, 116 começou. Vou ver o desaparecimento. Ó, desapareceu em 90. Então 116 por 90, né? Vamos passar o próximo aqui. Esse aqui é o hiato auscultatório. Hiato auscultatório, veja, tem um hiato, daí volta a ter a pressão, o pulso. Normalmente você verifica, veja de novo, some e volta. Então esse hiato é muito comum em idosos. Você pode estimar a pressão. Começou em 160, então a pressão verdadeira desse paciente é 160. Se você começa em 150, você vai achar que é 150 a pressão desse paciente. Por isso que em idosos tem que fazer a manobra de Osler, que consiste em verificar o pulso radial enquanto você insufla o manguito, esperar até que ele suma o pulso radial. Aí você não vai deixar escapar de 160, né? Então esse é, acho que uma figurinha anterior aqui, esta figura aqui, ó, que mostrava. Então, ele começa aqui, neste paciente começa em 120, depois ele some entre 170 mais ou menos, e 150 ele some e volta a aparecer em 150, né? Até, no caso aqui, talvez uns 95 e tal. Se você considera, então, 150 por 95, você vai deixar de considerar que esse paciente, na verdade, está com 200 por 95, né? Então, em idosos, faça isso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima videoaula.